Você sabe da história de Contagem aí? Olha, Contagem, o pessoal fala muito de ser Contagem das abóboras. Mas só que essa questão de... Tá rindo aí, rapaz. ele tá zoando. Engraçado. Não, mas essa questão de Contagem das abóboras tem várias versões e acaba que ninguém chega numa versão final, assim, do porquê de ser Contagem das abóboras. Mas antes aqui tinha um ponto de contagem dos bandeirantes, que tinha os postos de contagem onde eles recolhiam os tributos. E um desses eram aqui na região. Então aqui acabou ficando com esse nome de Contagem devido a esse posto de recolhimento de impostos. Em Betim também tinha, aqui nessa região tinha um ponto e pertencia tudo a Sabará. Ser o oráculo de Contagem. Não, abotou esse negócio. Pô, mas já. Não, Pô, mas não é possível. Tudo bem. Beleza? Alex é a prazer. grade. São Vicente, meu tio. Igual eu falei, ele é o oráculo de Contagem. Se vocês quiserem saber dele... Não, não é assim também, não, né? Eu tava falando com elas que a casa do meu avô aqui foi uma das primeiras casas da Avenida Zafaré da Rocha, né? Que é uma das maiores avenidas aqui de Contagem. Não é verdade? O bairro, né? A Zafaré da Rocha é uma história do É ruim, bairro. né, quando para a câmera assim. Não, só que eu tenho que falar assim abertamente. O que vocês querem saber? Vamos lá, vamos falar sobre o bairro. O Rafa podia explicar o que a gente veio fazer aqui primeiro, né? Pra você entender qual que é a proposta, né? A proposta é que a gente quer falar um pouco da cultura de Contagem, do que é isso, do que acontece na cidade, do potencial cultural que a gente tem aqui, no que pode melhorar, no que está sendo feito, o que já vem acontecendo aí ao longo desses anos. Então é interessante a gente buscar um pouquinho da história e depois chegar em quem tem feito alguma coisa para as coisas acontecerem aqui na cidade. E nós somos o primeiro morador daqui, então cheguei aqui, menina ainda correndo atrás de coelho, aprendi a nadar na Lagoa do Eldorado, onde hoje é o Senac, né? Ali era uma lagoa, eu tenho foto, né, dali ainda, da lagoa, nadava na lagoa, aqui onde é essa avenida Francisco Timo de Matos, né, ali na Francisco Timo de Matos com a Rio Comprido, ali tinha uma ponte, tinha um poço, a gente nadava ali. Então eu nadei ali, aprendi a nadar, nadava ali, pesquei aqui na Fila de Matos. Então tem coisas que a gente conta hoje e que a pessoa pensa, cara, tem que ter no mínimo 1000 anos, né? Agora nem quero falar pro pessoal, voltando, porque eu nasci lá no Calafate, onde é aquela estação do metrô do Calafate ali, e no meu tempo de menino ainda cheguei a pescar no Rio Arruda. Aí o pessoal me joga pedra mesmo. Né? Aí eu comentando com o pessoal, eu cheguei a pescar no Rio Arruda. Pescar no Rio Arruda? Aí o pessoal tem chamado de mentiroso, né? Então a gente começa a contar porque na verdade é o seguinte, a gente pensa em duas coisas que eu tenho aprendido, observado, né? Sobre o progresso. Aí, o bairro que progrediu, a região progrediu. Mas o que é o progresso? Que é em termos, porque
Por que é que nós perdemos aqui? Ali não tinha lagoa, na Água Branca, naquele fundo da estação do metrô, ali era um pântano. Hoje, onde é que tem aqueles ônibus, aquela estação do metrô, era um pântano. Ali, meu irmão mais velho ia ali, né? Pegava, armava aquele laço, né, Jorge? Pra pegar saracura. Não pegava muita ali dava saracura. Era uma coisa de louco, dava muita saracura. Eu pratiquei muita saracura ali. Eu passo ali, vejo que a estação do metrô, aquele movimento todo, eu penso assim, puxa vida. Eu aqui andava aqui, tinha que andar, sabe? Eu ia andando, meu irmão, que era mais experiente, andava, né? E tinha aquele barro e aquelas bolhas. Eu chegava, pisava assim no lugar, pisa aqui, disse, pisa aqui, se eu pisasse no lugar errado, talvez eu pisava no lugar errado, eu estava até no Como é que era a parte cultural aqui? Exato, a cultural. Nós fizemos aqui, teve um festival musical aqui em Contagem, muito interessante. Até um amigo nosso que ganhou o Nieves, o Rafael conhece. Muito interessante essa parte. Organizamos, mas acontece que o mal de Contagem, nós fizemos primeiro ano, segundo, quando chegou no quarto ano, aquela turma que formou, uns foram estudar na escola técnica, né, Cefet, outros estudaram em Tal Brasil, Química, isso, aquilo outro. E aquele pessoal não podia mais participar do festival. Era só para alunos de Contagem, não abriram o festival. E o pessoal que realmente que criou o festival, que participava, que animava e que ajudava, não puderam participar. Praticamente aí foi justamente os 3 anos, o pessoal acabou morrendo, sabe? Terminou por isso. Então, exigência do pessoal. Traiodê Biari, também conhecido como Bissau, morador de Contagem desde sempre, ou seja, 26 anos, ativista cultural, em especial cultura hip hop e intervenções urbanas, estudante de arquitetura, integrante do Fórum Popular de Cultura desde o início, né, desde 2011. E o objetivo nosso aqui é principalmente estar trabalhando mesmo essas formas, ferramentas de poder contribuir para o desenvolvimento cultural na cidade. Meu nome é Daniela Gracieri, eu sou atriz, arte educadora e moro em Contagem desde que nasci, né? E me sinto totalmente da cidade, porque eu nasci bem no centro de Contagem, vi muitos eventos acontecerem, vi o Centro Cultural nascer e entre outras coisas, né? A minha participação no fórum começou desde o primeiro dia, que foi em 2009, lá na Praça da Glória, né? Que a Crônica soltou, o grupo de teatro Crônica soltou uma nota no jornal para ter esse encontro. E a partir daí, por que eu fui, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu acho que quando queremos alguma coisa, a gente tem que batalhar por ela, né? E eu queria e quero que a cultura na cidade melhore e conhecer também quem é dessa cultura. Porque Contagem tem uma característica bem interessante, que é pessoas de vários lugares, desde que ela nasceu foi meio assim, sabe? Que se instalou aqui.
A minha família está aqui há cerca de uns 60 anos, então a gente tem assim uma grande identidade com a cidade. O meu contato com o fórum, a princípio eu comecei no Bangalô Cultural, que era um grupo de amigos que já se conheciam aí há cerca de uns 10 anos, e a gente via que a cidade tinha uma certa carência quanto a manifestações culturais. A forma que nós tínhamos de suprir isso era ir para outras cidades, indo para Belo Horizonte, interior, outros estados, mas a gente começou a refletir que isso não resolvia a questão, porque é muito fácil, né? Eu vou para outros lugares onde as coisas acontecem e o problema, a questão está resolvida. Mas eu já penso que a gente começou a pensar que não é bem por aí. A gente tem que olhar para dentro da gente, para a nossa realidade e tentar fazer algo para que essa situação mude. Porque a gente queria compartilhar desses momentos, desse crescimento das questões culturais na cidade que a gente mora, onde está inseridos nossos amigos, nossas famílias e junto com as pessoas que a gente gosta. Então a gente resolveu se reunir e ocupar os espaços públicos e levando arte e cultura por nossa conta. Vamos fazer aquilo que a gente acredita. E nisso a gente recebeu alguns e-mails, vimos uns recortes de jornais que tinham grupos que tinham esse mesmo pensamento que o nosso, queria reivindicar por melhorias. Daí nós conhecemos o pessoal da Companhia Crônica, o pessoal do hip hop, o pessoal do teatro, e nisso, a partir dessas série de encontros e reuniões, surgiu o fórum, e que eu faço parte e quero continuar lutando junto com esse pessoal por muito tempo. Daquele dia, né, desse primeiro dia em 2009, a gente tinha umas 15 pessoas e a gente decidiu, com essas 15 nós vamos movimentar. E aí a gente começou a divulgar também. Então quem quisesse participar, entrava na reunião, colocava o nome lá e recebia as informações. Sempre é assim, né? A gente não mudou muito o caráter disso não. De ter reunião, da maioria das reuniões serem abertas, algumas são fechadas, mas por caráter mais de organização, sabe? Mas assim, essas reuniões são abertas, quem quiser participar, participa. O fórum é apartidário e isso é muito claro. E se a pessoa começa a fazer alguma propaganda de partidos, a gente também corta, porque não é legal e não dá certo isso, sabe? Mas assim, as instituições participam se quiser participar. A gente procura mesmo no fórum trazer o interesse delas, a consciência delas, sabe? Mostrar para aquelas pessoas que se elas não agirem, ninguém vai agir por elas, né? E isso que é difícil, das pessoas pararem de achar que vão receber tudo na mão, que vai cair tudo do céu. Pode até cair, mas até cair a gente já passou, né? Então assim, o fórum ele tem um pouco dessa visão de buscar consciência cultural, né? E aí, por isso, tem essa variedade de pessoas participando, vai, volta. Também é claro, tem muita gente que não pode ir mesmo porque trabalha nos finais de semana, né? Mas é isso. A gente vê que em Contagem ninguém consegue sobreviver de arte. Todo mundo busca uma outra coisa, mas são experiências diversas que dentro do fórum se somam com uma força muito grande. Então eu vejo que a gente tem tentado articular bem, igual já promovemos um ato público na cidade, a gente conseguiu mais de 2.000 assinaturas, já promovemos três seminários que vieram representantes do Ministério da Cultura, do nosso Legislativo, então foi uma discussão ampla. Eu acho que para propor alguma coisa ela tem que ser discutida, eu acho que a cidade ela peca muito com aquela questão de ter sempre alguém decidindo uma bancada ali de 21
21 representantes decidindo por 600 mil habitantes. Então eu acho que isso não é a forma correta de promover as mudanças. Eu acho que as propostas elas têm que ser discutidas e essas discussões elas têm acontecendo e a gente tem conseguido apresentar demandas dentro da nossa realidade, sem copiar um modelo que vem dando certo numa cidade ou outra. Meu nome é Rafael Aquino, eu sou presidente da ONG Bangalô Cultural de Contagem e estou aqui também como representante do Fórum Popular de Cultura. O motivo da minha presença aqui na tribuna é para solicitar aos senhores vereadores um maior envolvimento quanto às questões de políticas públicas de cultura na nossa cidade. Desde o início do fórum até hoje, a questão do respeito, né, a coordenação, embora tenha as limitações dela lá, né, enquanto atuação de órgão gestor, né, enquanto esse equipamento que tenta, né, administrar essa parte da cultura, mas a gente vê também que, assim, independente de ter ou não um órgão, né, independente da relação com o poder público ou não, né, a gente tem buscado desenvolver essas atividades. Porque também, senão a gente vai ficar sempre dependendo. Não tem lei de incentivo, então a gente não vai fazer nenhum evento, nenhum festival, nada. Né? Assim, a gente tem buscado fazer independente disso, mas a gente entende que, assim, tendo essas ferramentas vão potencializar a cultura na cidade. A gente vê que hoje, assim, até também em relação ao próprio movimento hip-hop e outras manifestações, a dificuldade de articular todo mundo, até pela própria forma que a cidade se deu, né? A Dani, ela comentou a questão, né, o fato de Contagem ter surgido desse, né, juntamento de pessoas que vêm daqui, que vêm de lá, que isso acabou até gerando uma falsa ideia de não identidade da cidade, né? É um fato. Tem o fato que a gente vive, assim, tem duas, né, importantes rodovias que cortam a cidade, e rodovia, rio, essas coisas sempre dividem a cidade mesmo, né, e tal, que é a 040 381. Então, essa comunicação entre o meio dessas duas estradas e os lados extremos, elas às vezes estão meio complicado. Um exemplo, o pessoal da regional do Ressaca, Nacional, que é do lado de lá, né, da 040, vamos assim dizer, então é uma comunicação muito maior que o Belo Horizonte, por exemplo. Né? E aí, entre os outros fatores da cidade mesmo, de, né, ter essa característica, um ponto de cidade de dormitório, cidade industrial, então esse lado da cultura às vezes não é trabalhado, né, na cidade. Aí tem essa ideia mais do evento mesmo, só o entretenimento, e não pensar a cultura como desenvolvimento. Então quando você pega a Caio D, Daniela, Rafa, entre outros Gessé, entre outros nomes que estão dentro do fórum, Marlon, são pessoas que justamente estão nessa, de fazer atividades para chamar a atenção da sociedade. O que são atividades são essas? Várias intervenções culturais, por exemplo. Eu acho que se colocar um palhaço no semáforo a troco de nada, vai despertar algum tipo de arte, alguma coisa, enfim. É justamente isso, chamar a população para trabalhar conosco e ver o quê?
que é cultura? A cultura não vou ser eu que vou ditar, você que vai fazer. Então acho que o ponto crucial é esse. Qual que é a cultura que você quer e o que você precisa. Ô, Grê, já bate a panha. Várias pessoas que vêm participar do fórum, né, que nos procura, na esperança de estar adquirindo algo. E algo que o poder público pode dar e a gente não pode, e a gente não tem para dar, que a gente está em busca disso. A gente está em busca do poder público para poder distribuir melhor através dos editais os recursos que Contagem realmente tem. E muitos dos grupos, muitos dos artistas que procuram o Fórum Popular de Cultura, ele vem na esperança de que o fórum possa estar resolvendo alguma coisa. E não é bem por esse lado, né? É através daquilo que o Rafa falou, que a Dani falou, através da união desses grupos. O fórum é para isso, é para poder estar unindo essas pessoas, para que a gente possa lutar juntos, porque não adianta nada meia dúzia de pessoas, certo? Trabalhando e uma galera toda por trás querendo só esperar para depois mamar. E o fórum é assim, ele está de portas abertas para poder estar recebendo o pessoal, mas para que a gente possa estar discutindo essas políticas públicas de Contagem e estar trazendo para o poder público para ver se a gente consegue chegar a alguma solução. E o fórum é isso. Então é complicado, como que uma rede de 400 pessoas vai cuidar de uma demanda de uma cidade de 600 mil habitantes? Então a gente vê que mobilização, para as coisas acontecerem, tem que haver mobilização. Mas tem que ter, para a mobilização acontecer, tem que ter a participação da sociedade. Porque acho que cada um reivindicar por um direito e saber qual que é o dever dele para aquele sentimento de mudança, eu acho que esse é o primeiro passo para que as coisas venham a acontecer. Porque não adianta só ficar naquela questão provinciana, motivada pelo assistencialismo também. Né? Fica naquela coisa de as questões... Fica pensando que algo tem que vir de cima para que as coisas aconteçam. Acho que tem que ser o contrário. A sociedade que apresenta as demandas e nós que escolhemos pessoas para nos representar, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas enquanto as pessoas inseridas naquele meio não souberem quais são os direitos delas e a forma que as coisas tramitam para haver as mudanças efetivas, enquanto a galera, a comunidade não saber como as coisas funcionam, como reivindicar, eu acho difícil conseguir entrar num denominador comum e fazer com que as mudanças sejam efetivadas. Isso tanto na educação, cultura, segurança pública. Eu acho que nesses meios, em geral, eu acho que as pessoas têm que saber o que elas devem focar e quais os meios para poder promover essas mudanças e melhorias aí que a sociedade demanda. Senhoras e senhores, nos perdoem, mas estamos tendo que interromper esta importantíssima obra para a discografia mundial, para um importantíssimo pronunciamento de utilidade pública. Muita atenção, por favor. Atenção.
Rede Jovem de Cidadania. Patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.